Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à última aula desse módulo. E agora você vai aprender a identificar os comportamentos, as características do seu público por uma ferramenta extremamente poderosa aqui no próprio Facebook, chamado Audience Insights. Como que você vai identificar ou entrar nessa ferramenta? Bom, estou aqui no meu gerenciador de negócios, clico aqui nesta opção, desço até a parte de relatórios, aqui, análise de relatórios, e aqui eu tenho o Audience Insights. Basta clicar aqui e nós vamos chegar, então, a esta ferramenta de identificação de comportamento, interesses e características do meu público. Vamos lá? Bom, como é a primeira vez que eu acesso o Audience Insights, por essa conta ele vai perguntar se eu quero fazer um tour ou não. Eu não vou fazer isso porque eu vou te explicar passo a passo como que funciona aqui, tá? O Audience Insights. Bom, tenho aqui a minha conta de anúncio selecionada. Aqui eu vou já limpar Estados Unidos, eu vou colocar a região que eu quero atuar, né? E aqui eu vou começar a entender o meu público. Opa, eu coloquei Brasil bairro. Não é Brasil bairro não, é Brasil país. Vamos lá, país região, ok. E aqui ele já vai identificar as principais características de todo mundo que está nesse país, nessa faixa etária. Vamos supor que eu tenho um infoproduto, que eu ofereço um infoproduto especialmente para mulheres, então eu já coloco aqui mulheres, entre 34 e 54 anos. Então, eu já vou colocar aqui a idade do meu avatar, tá? 54 anos. Olha que interessante, agora o Facebook já vai me mostrar quantas pessoas tem nesse perfil aproximadamente no Brasil, qual porcentagem, né, maior na faixa etária, se tem mais pessoas em 35 e 44 ou 45 e 54, qual é o tipo de relacionamento que essas pessoas têm. Aqui temos solteiras, em relacionamento sério, noivo, casado. Qual que é o nível educacional dessas pessoas? Ou seja, a grande maioria está em faculdade. E a segunda parcela maior é que fez o ensino médio. Pouquíssimas estão em pós-graduação. Aqui eu tenho quais são os principais cargos dessas pessoas, né, as principais profissões. A maioria na área educacional, logo seguido por serviços sociais, depois ciências da vida, física e social, ou seja, sociologia, filosofia, essa coisa toda, serviços jurídicos, enfim, aqui tem bastante coisa, bastante informação legal, serviços administrativos, para eu poder entender qual que é o perfil dessa minha, para eu poder entender qual que é o perfil desse meu avatar, tá? Eu também consigo saber aqui o que essas mulheres gostam de seguir, né? Quais as principais categorias que elas gostam sobre empresa de mídias, notícias. Elas gostam da Fabiosa Brasil, gostam da página Paz e Calma na Alma. Sobre alimentação, gostam da Sazon, empresas de varejo, aramado.com, utilidades domésticas, Veste Casa, enfim. Aqui temos todas as páginas principais de acordo com as categorias que essas mulheres seguem, né? Olha lá, página sobre empreendedor, Juliano Pimentel, e as páginas que elas mais curtem. E as páginas que elas mais curtem, tá? O grau de afinidade com essas páginas. Né? Quantos por cento do meu público gosta da Fabiosa Brasil? 52%, tá? É a mais relevante para o meu público. E aí, Érica, o que isso tem a ver com os meus anúncios? E por que essas informações são interessantes para mim? Porque eu posso entender sobre o que essa página está publicando que tanto engaja com esse público, qual é o tipo de conteúdo, quais são as cores principais que elas estão utilizando, o tipo de mídia. Olha só que legal. Imagens, principalmente com tons rosa, faz sentido porque é um público feminino. E a gente pode entender aqui, ó, qual é o tipo de coisa que elas estão mais engajando. Gostam de utilidades domésticas, antes e depois. Então, dependendo do meu infoproduto, eu já consigo ter uma noção de que tipo de publicação mais engaja com esse público. Qual tipo de publicação é mais compartilhado, é mais comentado, é mais curtido. E isso me dá uma pista sobre os meus anúncios a respeito de algum tema, né, a respeito do meu infoproduto para atingir esse público aqui, ok? Então, olha só que legal. Olha só o engajamento, 85 compartilhamentos, formas de
fez um corte de cabelo, tal, tal, tal. Olha só, polêmica, né? Vamos lá. Antes e certo e errado. Não funcionou tão bem. Esse aqui funcionou bem, ó. Dica de reutilização de roupas. Funcionou bem. Customização, né? O famoso DI. Então, assim, aqui tem várias opções para você entender o que é que funciona, o que não funciona para esse público e já ajustar o seu infoproduto, né? Nesse contexto visual, no contexto de linguagem com o público, o tipo de conteúdo que elas mais interagem, ok? Veja que é contexto reciclagem, né? Reinventar algo que aparentemente era perdido, deu um melhor engajamento até então, principalmente com relação à viralização, ou seja, compartilhamento. Essas informações são muito interessantes porque vocês conseguem atingir o centro ali da ideia dessas mulheres, no caso do seu público, para que elas consigam gostar, ter afinidade com o seu material, ok? Bom, aqui conseguimos também saber a localização dessas mulheres. Dá pra gente saber também sobre a atividade que elas exercem no Facebook. Elas são mais clicadoras? Não, elas são mais consumidoras de promoções no Facebook. Não, elas gostam de curtir, são mais curtidoras. Não, elas são mais engajadas, né? Compartilhadoras. Então aqui você consegue ter uma noção de qual é o tipo de comportamento normal dessas pessoas. Ó, são mais comentadoras, né? Essa cor clarinha de fundo significa os usuários normais do Facebook e essa cor mais escura na frente é o público selecionado, ok? E aqui temos também o tipo de dispositivo que elas mais acessam, no caso é apenas o celular, está em disparado, tá? Para esse público, para a cidade. E aqui temos o tipo de dispositivo. No caso, o Android está em disparado em primeiro lugar, né, em formas de acesso. Depois o iPhone, logo depois internet móvel, sem nenhum tipo de identificação de aparelho, ok? Bom, aqui a gente também consegue entender sobre interesses do nosso público. Vamos supor que eu quero mulheres donas de negócio, né? Aqui, ó, empresário. Mulheres donas de negócio. Olha só, já começou a limitar meu público com relação à quantidade de pessoas. A maioria são casadas ainda, mas tem uma parcela de solteiras considerável. A maioria dessas pessoas estão em serviços sociais e comunidade, seguido de educação, né, da área educacional. Enfim, eu tenho bastante informações aqui sobre essas pessoas. Páginas curtidas. Olha só como mudou. Gostam da categoria escritor, ou seja, são pessoas que lêem, são pessoas que seguem blogueiras. Por exemplo, Priscila Saboia, Organize Sem Frescuras, Mulheres Maduras. Lojas de roupa feminina, gosta do que vestir ou da vitrine outlet, gosta de decoração de interiores. Aqui são os temas que elas gostam e aqui são as páginas que elas mais curtem, né? Animale Brasil, enfim, Samitiba, Vida Funcional e assim por diante. E aqui nós vamos fazer novamente aquele processo de identificar o que esta página está oferecendo, que é tão interessante assim para esse meu público, né? Isso é legal, que a gente consegue identificar exatamente o que é que essas pessoas gostam, né? Vestuário feminino, uma moda mais elegante, sem ser vulgar, principalmente porque são mulheres donas de negócio, né? Então, ó, esse aqui é um interesse interessante para atingir esse público, ok? Interesse Animale Brasil. Temos aqui também a localização dessas pessoas, principais cidades, países, idiomas, atividades. Veja como essas pessoas são muito mais clicadoras em anúncio. Olha só que interessante, elas são mais tendenciosas a entrar em anúncio do que o público anterior. E da mesma forma, aqui dispositivos também está em disparado, só que tá mais pessoas aqui no desktop portátil. Apesar da maioria ainda ser no celular, muitas delas acessam o computador também, né? Temos aqui tipos de aparelho, olha lá, mais pessoas acessam o iPhone do que anteriormente. Enfim, aqui a gente consegue fazer todas essas buscas, né? Páginas que elas seguem, conexões que elas têm, né? Isso é bem legal. Consigo salvar esse público, Érica, para criar um anúncio para ele futuramente? Consegue. Basta vir em mais, salvar como, coloca o nome do seu público e vem em salvar. Lembre-se, o seu público ele vai estar disponível na hora de você fazer a criação do seu anúncio, ok? E aí ele vai aparecer para você. Ele ainda está carregando, ele vai levar um certo tempo ainda para carregar, porque são muitas pessoas
né, nessa quase 400 mil pessoas nas características selecionadas, mas ele vai aparecer aqui, ó, 400 mil pessoas. Mas ele vai aparecer para mim na hora de criar o meu anúncio, ok? Espero que tenha gostado dessa aula, espero que tenha gostado desse módulo. Agora basta criar os teus anúncios, inserir teus criativos na hora de fazer a criação da tua campanha. Espero que tenha gostado dessa aula. Utilize o Facebook Audience Insights para refinar o teu público, alinhar os teus anúncios para tudo aquilo que você acredita ser interessante. E bora para o próximo módulo.